Hello, everyone. How are you? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, um dos residentes de inglês, e hoje a nossa aula vai ser sobre tcharam, Simple Past. Uma pequena revisão sobre um dos aspectos mais peculiares desse tempo verbal da língua inglesa, certo? Então, hoje nós vamos revisar algumas regras gramaticais para ajudar a fixar melhor esse conteúdo. What is Simple Past? Então, o que é o Simple Past? Então, o Simple Past ele é um tempo verbal. Ele expressa os verbos no passado. Né? O próprio nome já diz, Simple Past. Uma tradução seria mais ou menos o passado simples. O passado simples corresponde em português, na verdade, ao pretérito perfeito, que é aquele tempo verbal onde as ações aconteceram lá no passado e por lá ficaram. Então, é como se fosse um passado concluído. Então, when and how do we use this verb tense? Então, em que momento, né, e quando que nós iremos utilizar esse tempo verbal? Pay attention to the sentence. His birthday was yesterday. Então, notem que eu destaquei aqui o verbo was. Então, was é o passado do verbo to be. Então, his birthday was yesterday. Então, o aniversário dele foi ontem. Então, observem que os verbos... Depois nós vamos ver algumas peculiaridades sobre como que vão ser essas formas verbais do passado. The next. They cried in her speech. Então, aqui destacado está o verbo cry, to cry. O passado dele é cried. Então, eles choraram no discurso dela. The next. I bought you some wine, cheese and bread. Então, bought. Olha a palavra destacada. Bought é o passado do verbo to buy, que é o verbo comprar. Então, eu comprei vinho, queijo e pão. The next. We did not study this topic yet, teacher. Então, nós ainda não estudamos esse tópico, professor. Esse vocês já estudaram bastante, com certeza. And the next, you told to wait here. Então, você disse para esperar aqui. Então, todos esses verbos destacados, eles estão expressos no passado, certo? Então, let's continue. Os verbos no passado, eles têm algumas peculiaridades, certo? Nós temos dois grandes grupos de verbos no passado. Nós temos os regular verbs and irregular verbs, ou seja, verbos regulares e verbos irregulares. Qual é a diferença entre esses verbos? É o que nós vamos observar agora. Pay attention. Rules for regular verbs. In general, né, no geral, a regra é a seguinte: todos os verbos recebem o sufixo ed no final. Você tem um verbo que é regular, você pega a forma que ele tem, que é a forma do infinitivo, que a gente chama, que é o nome do verbo. Você acrescenta ed, que é um sufixo no final. Vocês vão observar que no inglês, a maioria das palavras são formadas por esse processo de sufixação. Você pega um pedacinho de uma estrutura e acrescenta no final da palavra para formar uma outra. Então, no caso dos verbos, você vai acrescentar o pedacinho, que a gente chama de morfema, né? ed. Aí você coloca lá no finalzinho do verbo e ele já vai estar indicando o passado, né? Pay attention. Clean. Clean é o verbo limpar. To clean. Você acrescenta ed, fica cleaned. Então, já está no passado. Open é o verbo abrir. Então, acrescenta ed no final. Opened. Então, abriu. E want é o verbo querer. Wanted. Acrescentou ed no final. Eu queria, né? Então, observem que o ed, todos esses verbos são regulares. Regular é o verbo que acrescenta ed no final. Pay attention to the sentences. Ó. He cleaned his room. Ele limpou o quarto dele, né? Então, está no passado. Se não tivesse o ed, estava no presente. Mas como tem ed, está no passado. I finished my homework. Eu terminei o meu dever de casa. Se tivesse
Só finish ia estar no presente. Mas como tem o ED, finished. Então, está no passado. Agora, vamos prestar atenção em algumas regrinhas ortográficas, certo? Se eu tenho um verbo e ele já termina com a letra E, eu acrescento ED? Não, eu acrescento apenas o D. Olha esses exemplos aqui. O verbo to dance, que é o verbo dançar. Dance já termina com E. Então, eu não preciso dobrar o E para acrescentar o D. Eu acrescento só o D. Então, dance. Arrive, a mesma coisa. Ó, o verbo to arrive, que é o verbo chegar, né? Então, ó, observe que ele já termina com a letra E. Então, eu acrescento só o D. Então, arrive. E o verbo to leave. Observem que ele já termina com o E também. Então, não há necessidade de eu colocar mais um E. Então, eu acrescento apenas o D e fica leave. Look at these examples. They danced all night long. Então, eles dançaram a noite toda. Viram? Já termina com E, acrescenta só o ED. Pay attention to the next one. Se o verbo ele terminar em consoante mais Y, vocês tiram o Y, ó, joga o Y fora e no lugar do Y você coloca IED. Por exemplo, o verbo to study, que é o verbo estudar. Observem que ele terminou com Y. Mas observem também uma coisa, essa regra só vale para os verbos que terminam com Y precedido de consoante. Então, para ver essa mudança do Y pelo I, antes do Y tem que ter uma consoante. Se tiver uma vogal, não, certo? Então, aqui no caso, study, antes do Y tem um D, que é uma consoante. Então, eu vou tirar o Y, ó, quando eu boto no passado, o Y vira I e eu acrescento ED. Studied. Spy, a mesma coisa, ó. Spied. Try, que é o verbo tentar, terminou com Y, antes do Y tem o R é consoante. Try. James spied the Queen. Ó, observem aqui, já está no passado, né? Quarta regrinha. E se terminar com vogal, é aquilo que eu falei antes, ó, prestem atenção. Ó, play. Play é um verbo que terminou com Y, mas ele vai seguir a mesma regra de anterior? Não. Ele continua da mesma forma. Após o Y, eu acrescento ED. Por quê? Porque antes do Y, eu tenho um som vocálico. A, play. A é uma vogal, né? Então, play. Mesma coisa, enjoy. Ó, enjoy, antes do Y tem o O. Então, enjoy. Aproveitar, né? Aproveitei. Olha, the sentence, look. They played lots of games yesterday. Então, eles jogaram muitos jogos ontem. E se o verbo terminar com consoante, vogal, consoante? O famoso triozinho CVC. O que a gente faz? Por exemplo, o verbo to plan. Observe que a gente dobra a última consoante. Plan terminou com L, que é uma consoante, A, que é uma vogal, e N, que é uma consoante. Então, plan, planejar, né? Então, quando eu acrescentar o ED, vai ficar planned. Então, observem que na ortografia eu dobrei a última consoante. Double, né? Então, eu vou sempre fazer isso. Olha, stop. Mesma coisa. Stop. Terminou com quase as 3 últimas letras da palavra stop. T é uma consoante, O é uma vogal e P é uma consoante. CVC. Então, antes de eu acrescentar o ED para que esse verbo fique no passado, eu dobro a letra P, que é a última consoante. Stop. Né? Por que vocês acham que shop tem 2 P's? Shop it. Shopping é parecida com a regrinha do present continuous, né? Então, para vocês observarem por que shop or shopped tem 2 P's, né? Porque segue a regra da consoante, vogal, consoante. Mesmo exemplo, o verbo to control, que é o controlar, ó. Controlled, controlled.
né? Ó, terminou com R, que é uma consoante, O, que é uma vogal, e L, que é uma consoante, CVC. Então, eu dobrei o E, a última consoante, antes de acrescentar ED. Control. She stopped at the stop sign. Então, ela parou na placa de parar, na placa de stop, né? Então, observe que stop é um verbo que termina em consoante, vogal, consoante. Então, ele duplica a última consoante antes de acrescentar o ED. That's all. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, acompanhe o próximo vídeo produzido pelos residentes Igor e Kênia, onde eles darão continuidade ao assunto do Simple Past com as pronúncias dos verbos regulares e também aos verbos irregulares. E não deixe de se inscrever no nosso canal da Residência Pedagógica, porque só aqui vocês encontrarão curiosidades sobre a língua inglesa, assim como aspectos gramaticais também, certo? E também disponibilizaremos no Google Classroom de vocês, de cada um da turma de vocês, algumas atividades para vocês poderem treinar a questão dos verbos regulares e irregulares. Então, bye bye e até a próxima!